O AutoCAD, essa é aquela ferramenta que, no fim das contas, tira as ideias da cabeça e as transforma em realidade, sabe? A gente está falando de tudo, desde arranha-céus gigantescos até pecinhas minúsculas de engenharia. E hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos, naquilo que realmente faz essa ferramenta funcionar. Vamos começar do zero mesmo, para entender a lógica por trás de tudo. Então, a pergunta é essa, né? Como é que arquitetos, engenheiros, como é que eles pegam uma tela completamente em branco e transformam aquilo num projeto impecável? A resposta está em domar esse espaço digital que é infinito, é um vazio, e dar a ele regras, organização. Não é só sair desenhando, é literalmente construir um pequeno universo com as suas próprias leis. E essa tela em branco, olha, quem já abriu o AutoCAD pela primeira vez sabe do que eu estou falando. Não é como uma folha de papel, é mais intenso. É como encarar um vazio digital mesmo, um espaço sem fim, cheio de potencial, claro, mas que não tem estrutura nenhuma. É preciso dar uma ordem para o caos antes de começar a criar. É exatamente aí que o jogo começa de verdade. Antes de se pensar em desenhar uma única linha, a primeira coisa a fazer é estabelecer as regras desse mundo que a gente vai construir. Pensa nisso como se a gente estivesse definindo as leis da física do nosso universo digital. E esse processo todo se resume a dois passos que são essenciais. Primeiro, definir unidades, ou seja, qual é a escala desse nosso mundo. E segundo, definir limites. É como se a gente construísse uma cerquinha nesse vazio infinito. Vamos entender melhor como isso funciona na prática. Olha só, o comando units é crucial, porque é ele que vai garantir que o nosso desenho converse com o mundo real. Pensa bem, se o projeto é um prédio, as unidades vão ser em metros, certo? Agora, se for uma pecinha mecânica super pequena, a gente vai usar milímetros. Definir essa escala logo de cara é a base de tudo, senão nada vai fazer sentido depois. Depois de definir a escala, a gente usa o comando limits. A analogia da cerca é perfeita. Imagina um campo sem fim. Você se perderia ali. O limits cria essa área de trabalho definida, coloca fronteiras claras no projeto. Isso é fundamental para a gente não ficar vagando por esse espaço infinito. Mantém o foco, mantém a organização. Ok, nosso mundo digital está configurado, tem regras. Agora sim, é hora de desenhar. Só que no AutoCAD, a gente não desenha no olho, só com o mouse. A gente usa ferramentas de precisão que são como guias super inteligentes. Elas dão uma exatidão que é quase sobre-humana. E aqui está o painel de controle para esses superpoderes, o famoso menu ou snap. Cada uma dessas opções aí faz com que o cursor, sabe, ele grude em pontos específicos do desenho. É como um ímã. Isso praticamente elimina o erro humano e garante que tudo se conecte de forma perfeita. Vamos para o primeiro superpoder, o endpoint. Com ele ativado, sempre que a gente for desenhar uma linha nova, ela vai se conectar, pof, exatamente no finalzinho de outra linha. Aquele quadradinho que aparece é a confirmação de que a conexão foi perfeita, sem deixar nenhum espacinho nem passar do ponto. Depois temos o midpoint. Precisa achar um meio exato de uma parede ou de uma viga? Essa ferramenta faz isso na hora, sem precisar de cálculo nenhum. Ela marca o ponto com um triângulo e pronto. Acabou aquela história de ficar medindo e dividindo. A precisão aqui é automática. E para tudo que é curvo, o snap de centro é essencial. Ele acha o centro exato de círculos, arcos, qualquer coisa. E a partir daí, fica muito fácil desenhar linhas que saem do centro ou outros círculos perfeitamente alinhados. Aquele pequeno círculo que aparece ali é o sinal. E por último, mas não menos importante, o intersection. Onde quer que duas linhas se cruzem, essa ferramenta encontra o ponto exato daquele cruzamento e marca com um X. Isso facilita demais na hora de começar um novo desenho a partir do encontro exato entre diferentes partes do projeto. Beleza, agora a gente já tem a precisão. O que falta? Organização. E quando o assunto é organizar um projeto digital, o conceito mais poderoso de todos é, sem a menor dúvida, o de camadas. Ou layers, como todo mundo chama. Para entender o que são layers, a melhor analogia é aquela do papel vegetal, sabe? Imagina uma pilha de folhas de papel vegetal, uma em cima da outra. Numa folha, a gente desenha só as paredes. Na outra, só a parte elétrica. Numa terceira, só o encanamento. A gente consegue ver tudo junto ou pode simplesmente tirar uma folha para analisar só um sistema de cada vez. É genial!
E o nível de controle que as camadas dão é absurdo. Dá para simplesmente ligar ou desligar uma camada para ver ou não ver o que tem nela. Dá para congelar, que é parecido com desligar, mas ajuda o computador a rodar mais liso. Dá para travar uma camada para a gente não apagar nada sem querer. E, claro, dá para atribuir cores, tipos de linha, espessura, tudo para deixar a organização visual super clara. Dá uma olhada nesse exemplo prático. Essas linhas verdes, azuis, não é só para deixar o desenho colorido, não. Cada cor representa uma camada diferente. Assim, de bater o olho, qualquer pessoa consegue entender o que é estrutura, o que é elétrico, o que é hidráulico. É a organização visual funcionando no seu máximo. Bom, com o projeto ganhando forma com precisão e organização, o próximo passo é saber se movimentar dentro dele, né? Dominar as ferramentas para poder olhar o trabalho de vários ângulos diferentes. E a navegação no AutoCAD é inteligente. Ela se adapta ao que está sendo feito. Se o desenho é em 2D, a gente usa ferramentas para se mover no plano, para cima, para baixo, para os lados. Agora, se for um modelo 3D, aí a coisa muda. Ferramentas como o ViewCube permitem que a gente gire, orbite o modelo e veja o projeto de todos os ângulos que a gente possa imaginar. Mas as duas ferramentas que são a base de tudo são o Pan e o Zoom. O Pan é basicamente como se a gente pegasse o desenho com a mão e arrastasse ele pela tela, sabe? Sem mudar o tamanho, só movendo a vista. Já o Zoom, bom, o nome já diz tudo, né? Ele aproxima para a gente ver os detalhes ou afasta para a gente ter uma visão geral do projeto. Então, no fim das contas, a gente chega à seguinte conclusão. Unidades, limites, as ferramentas de precisão, as camadas, tudo isso não são só configurações do programa. Elas são a gramática, a estrutura fundamental do design digital. Depois que se domina esses conceitos, aquela tela em branco deixa de ser um vazio assustador e se transforma numa promessa. A promessa de que é possível construir absolutamente qualquer coisa que a imaginação permitir.